Olá, bem-vindo ao tutorial Como criar uma avaliação VBMap no APA Digital. Inicialmente vamos em Aprendizes, escolhemos o aprendiz que gostaríamos de realizar a avaliação ou criamos um novo aprendiz. Eu vou escolher um aprendiz que já foi cadastrado. Vamos em Nova Avaliação e escolhemos a avaliação VBMap. Confirmamos sim. Desejamos criar. O sistema vai voltar para a tela do perfil do aprendiz e a avaliação VBMap vai estar criada aqui. Se a gente expandir esse card, a gente consegue ver os protocolos, milestones, subteste ecoico, tarefas, barreiras, transição. O relatório ele vai estar inativo porque a gente não terminou, não concluiu nenhuma dessas avaliações. E o PEI também vai estar inativo porque a gente não concluiu a avaliação de miles. Então, assim que a gente concluir qualquer uma dessas avaliações, o relatório vai ficar ativo, tá? Lembrando, para concluir uma dessas avaliações, a gente tem que acessar a avaliação e preencher ela por completo, tá bom? Então, todos os critérios devem ser preenchidos. Então, se a gente preencher só milestones, a gente vai gerar um relatório que só vai conter os dados de milestones, tá bom? Se a gente preencher só tarefas, a gente vai ter um relatório que só vai ter os dados de tarefas, tá bom? Mas a gente pode fazer um ou mais para gerar esse relatório. O PEI, ele já é atrelado a milestones, tá? Então, na hora de gerar o PEI com a IA, ela vai pegar os dados do milestones, ok? Então, vamos iniciar aqui pelo milestones. A gente clica no protocolo e ele vai abrir essa tela, onde todos os critérios vão estar disponíveis para preenchimento, tá bom? Então, aqui em cima a gente vai ter o nome do aprendiz e aqui a gente tem a área, tá? Que a gente pode selecionar a área que a gente quer preencher. Então, vamos começar aqui com o mando, por exemplo. Então, a gente tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3 e os 5 critérios dentro de cada nível. Basta a gente ir clicando nas respostas e, de tempos em tempos, aqui na parte de baixo da tela, clicar no botão salvar, tá? Aqui embaixo da tela, a gente tem do lado esquerdo a quantidade de critérios e a quantidade de critérios que já foram respondidos, tá bom? Então, de novo, lembrando, para gerar o relatório, todos esses critérios têm que estar respondidos, tá bom, pessoal? Aqui na parte de baixo, também temos um botão que é o imprimir formulário. O que ele faz? Ele vai gerar um PDF, tá? Ele vai gerar um PDF com todos os critérios e os que já tiverem resposta, ele já vai marcar aqui como respondido e os que não tiverem, ele vai deixar em branco para você poder fazer, se você quiser fazer na mão, no papel e depois passar para o sistema, também você consegue, tá bom? Então, a gente vai preencher todos esses itens, tá? E só no final, depois de todos os itens preenchidos, que o sistema vai permitir você concluir e gerar o relatório, tá? Então, a gente terminou aqui a parte de mando, a gente vai para a parte de tato, então a gente vai continuar respondendo, tá? E toda vez, lembrando de tempos em tempos, de sempre ir salvando, tá? Para não perder o trabalho. Então, a gente vai preenchendo aqui área a área, tá bom? Eu pulei aqui para o final, tá? Então, a gente vai concluir essa avaliação. Chegou no final, a gente vai salvar. Note que ele não vai pedir para concluir, ele só salvou. Por quê? Olhando aqui no cantinho esquerdo, ó, ainda existe um critério não respondido. E como é que a gente faz para descobrir qual critério é esse? Depois que a gente preencheu todas essas áreas, a gente vem aqui no filtro não respondidas, abre aqui e a gente vai identificar, brincar, ainda uma não respondida. Então ela está aqui, ó. Então a gente vai selecionar a resposta certa e clicar em salvar. Nota que agora o sistema ele vai pedir para concluir. Então, quando a gente concluir aqui, ele já vai gerar o relatório referente ao milestones, tá bom?
Então aqui, ó, ele já joga a gente direto para o relatório. Então o relatório aqui da parte de milestones, a gente vai ter a tabela toda preenchida, o gráfico, tá? O gráfico, se a gente colocar o mouse em cima, ó, a gente consegue ver que item que foi respondido sim, não. A gente também pode alterar o tipo de gráfico, ó, padrão ou um somatório, tá? E tem um gráfico de radar aqui também por nível, né? E aqui dentro do relatório é o padrão relatório do aba digital. Então a gente tem aqui na aba registros, a gente consegue fazer registros, alterar o título do relatório quando ele for impresso, criar campos de queixa, histórico, objetivo, metodologia, e a conclusão e recomendação. A gente tem esse botãozinho aqui que a gente consegue, a partir dos dados registrados neste relatório, a gente consegue, com uma IA especialista, gerar uma sugestão de conclusão e uma sugestão de recomendação. Basta clicar no botão, ele vai pensar um pouquinho, ele vai processar, e ele vai gerar o texto de conclusão, ó lá, completo, e é lógico, cabe ao terapeuta ler e avaliar e corrigir, caso necessário. Após gerar e preencher esses campos, a gente pode salvar os registros, tá? E a gente tem o botão de imprimir, né? Então a gente tem a opção de imprimir Então a gente tem a opção de imprimir o relatório. A gente pode imprimir como PDF ou Word. Eu vou imprimir como PDF aqui só para vocês verem como é que fica o relatório, tá? Então o relatório ele vai ficar com a mesma cara da tela que a gente apresentou agora e com os campos que a gente preencheu lá em registros já preenchidos aqui, tá bom? Voltando aqui para o perfil do aprendiz, além de milestones, a gente tem o subteste ecoico, tarefas, barreiras e transição. Todos eles são muito parecidos na questão do preenchimento. Então, a gente clica neles, ele vai abrir e a gente vai preencher. Na parte de baixo tem o botão salvar, tem a contagem de quantas perguntas já foram respondidas. Na parte de cima tem os grupos e aqui a gente tem o filtro de respondidas, tá? Lembrando que sempre para ele gerar o relatório desse protocolo, a gente tem que preencher todos os critérios e salvar, tá? E ele vai pedir para concluir. Eu vou passar aqui pelos demais, só para vocês verem como eles são, tá? Então, aqui é o protocolo de tarefas, né? Todas as telas são bem semelhantes uma à outra. Então, aqui em cima a gente tem as grandes áreas, a gente tem os critérios para serem preenchidos. Aqui a gente consegue colocar como não aplicável, tá? A gente coloca não aplicável para todo o nível 2, por exemplo. No cantinho aqui, de novo, tem a contabilização aí de quantas já foram respondidas e o botão salvar. Lembrando, para gerar o relatório desse protocolo tarefas, a gente tem que responder todas elas, salvar e concluir, tá bom? Barreiras agora. Então, as telas são bem semelhantes. Essa aqui a gente pode selecionar as respostas conforme o protocolo, né? Manda. Botãozinho de salvar. Essa eu vou preencher rapidinho para vocês verem ele pedindo e concluindo a avaliação. Então aqui, ó, 21 de 24. Vamos terminar ele. Terminou? Salvar, concluir. Ele já vai salvar e já vai jogar os dados de barreiras dentro do relatório. Então aqui, ó, o relatório já tinha milestones. Então se a gente rodar aqui para baixo, já vai aparecer também o de barreiras.
com a tabela e o gráfico. Legal? Voltando aqui para a página do perfil do aprendiz, note que barreira já ficou verdinho, porque a gente já concluiu. E o último, transição. Só vou mostrar a tela para vocês. Elas são telas bem parecidas, para não ter dificuldade no preenchimento. Então aqui em transição, os primeiros 5 critérios, eles são puxados automaticamente das avaliações de barreiras e de milestones, né? Então a gente não precisa preencher, ele já é calculado automaticamente. E aí é só terminar de preencher, salvar, e quando tiver todos respondidos, ele vai pedir para concluir, e aí sim ele vai gerar o relatório, tá? Então a qualquer momento no perfil do aprendiz a gente consegue abrir a avaliação e acessar o relatório, tá? Por aqui. E por fim o PEI, né? Então a gente vai clicar aqui, vamos dar uma olhadinha qual que é a carinha dele. O PEI, ele vai se basear nos dados de milestones, tá? Então a gente tem esse botãozinho aqui, ó, gerar com IA, a gente vai clicar, ele vai pegar os dados de milestones, jogar dentro de uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial vai gerar uma sugestão de PEI completo para você. Então ela vai poupar um trabalho aí, e o trabalho do terapeuta é só ler e revisar. Então tem o resumo clínico, prioridades terapêuticas, objetivos gerais e as metas, né? Então aqui a gente já tem metas claras, né, para já começar as sessões, e considerações finais. E de novo a gente tem um botãozinho aqui de imprimir, que a gente pode imprimir em PDF ou Word, como você desejar, tá? Então tá aqui o PEI gerado com inteligência artificial. Bom, era isso. Então só voltando mais um detalhe aqui do relatório, a gente pode acessar ele aqui a qualquer momento, lembrando que os dados que vão aparecer aqui são só dos protocolos que já estiverem concluídos, ou seja, todo completamente preenchido e concluído. E aqui no cantinho a gente tem um botãozinho que a gente pode copiar um link e mandar para os pais, para outros terapeutas, para os médicos, para eles acessarem online esse relatório completo, tá bom? Bom, era isso. Obrigado por assistir esse tutorial e até a próxima.